Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso TireoCast, o podcast da tireoide, uma realização da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. A finalidade deste programa é transmitir a todos informação séria, científica e segura, né? E para isso, conforme nós já dissemos nos nossos programas anteriores, nós vamos chamar aqui grandes especialistas na área. E hoje eu tenho realmente aqui um grande especialista, né, não só no tamanho, mas no conhecimento também, né, que é o meu grande amigo, Dr. Antônio Raal. O Dr. Antônio Raal, ele é radiologista e intervencionista com foco em imagem e intervenção em tireoide. Ele é coordenador científico de radiologia e intervencionista na Sociedade Paulista de Radiologia e um dos coordenadores do Núcleo de Imagem e Intervenção de Tireoide do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui de São Paulo. E, além disso, ele é cofundador aqui da nossa querida Abratip, né? Doutor Antônio, então, ele vai falar hoje sobre imagem de tireoide, né? Como é que a gente avalia a tireoide do ponto de vista de imagem? Doutor Antônio, seja muito bem-vindo, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Doutor Erivelto, obrigado pelo convite, eu estou honrado, né, de participar aqui desse bate-papo, né, e conversar com o nosso público aqui, falando sobre esse tema, que realmente é um tema que gera muitas dúvidas, né? Que é a imagem, a imaginologia, né, da tireoide, como se investiga do ponto de vista de imagem as doenças da tireoide. Então, obrigado pela oportunidade. Legal, Antônio. Então, vamos começar falando sobre como que é uma tireoide normal. Ou, melhor ainda, Antônio, qual que é o melhor exame para a gente avaliar a forma da tireoide? Então, isso é uma pergunta essencial, tá? Porque me perguntam com muita frequência, como eu sou radiologista, com foco em tireoide, também intervencionista, então muita gente me pergunta, fala o seguinte, puxa, então a ressonância magnética é um exame mais caro, um aparelho grande, né? Tem a tomografia, que também né? E o ultrassom é um aparelho pequenininho, né? Passa ele transdutora, mais rápido, então... Não dói nada. Não dói nada. Então, naturalmente, tem essa ideia que quanto mais caro o aparelho, melhor para se detectar alguma coisa. Na radiologia não é assim que funciona. Na verdade, nós temos o melhor equipamento para avaliar determinada coisa, determinada área, tá? Então, por exemplo, para avaliação do crânio, da cabeça, né, do cérebro, a ressonância magnética é um excelente exame. O ultrassom não é o melhor exame para isso. Para algumas situações, sim, mas não para tudo. Para avaliação da parte óssea, por exemplo, nós temos o raio-x, nós temos a tomografia, né? Então, que tem radiação, então é um exame que dá mais detalhamento, dá mais refinamento, dá uma qualidade de imagem melhor para avaliar ossos, por exemplo. No caso da tireoide, assim como de outros órgãos, por exemplo, a vesícula biliar, né? A ultrassonografia é o melhor exame. Por que é o melhor exame? Porque é o exame que vai dar a melhor qualidade de imagem, certo? É um exame que não é um exame demorado, é um exame rápido, um exame que pode ser replicado tantas vezes quanto for necessário. É um exame acessível, não é o exame mais caro desses todos, é o exame que é mais palatável, mais fácil do paciente ter acesso, e é um exame que não tem radiação, né? Então, diferente, por exemplo, da tomografia, que tem a radiação ionizante, né? Que tem uma dose limite que o paciente pode tomar, tem todo esse cuidado, no ultrassom não há esse problema, né? Então, nós temos uma boa qualidade de imagem, nós conseguimos avaliar o formato da glândula, o tamanho da glândula, a textura da glândula. Então, você que pega o seu ultrassom de tireoide, aparece lá, glândula, o parênquima glandular com ecotextura homogênea, heterogênea, levemente heterogênea, né? Então, o que é isso? Quer dizer, que se o tecido da glândula, quer dizer, a glândula em si, ela é mais lisinha, se ela é mais rugosa, se ela tem uma inflamação, ela é mais heterogênea, tiroidite. Se ela é mais lisinha, é uma glândula normal, e também a detecção de nódulos, né? Então, a gente pode ter alterações no tamanho da glândula, a gente pode ter glândulas aumentadas, diminuídas, a gente pode ter alterações na textura da glândula, uma glândula mais heterogênea, uma glândula mais homogênea, e a gente pode ter alterações que dizem respeito à presença ou não de nódulos. E aí, nos nódulos, é outro campo, né? Então, hoje a gente tem, eu falo com muita alegria, nós temos a classificação T-RADS, né? A classificação T-RADS é uma classificação que vai dar justamente essa... Acho que
a gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa, é uma classificação que dá justamente com base nas características de imagem de um nódulo, de um dado nódulo, se esse nódulo ele tem um risco maior de ser maligno ou um risco menor de ser benigno, né? Então, o ultrassom te dá todas essas informações. Agora, lógico, é um exame que é operador dependente. Então, isso eu acho que é importante também deixar claro para o nosso público, né? Sim, nós vamos falar bastante sobre isso. Agora, você falou de duas coisas aqui, do TIRADS, e eu sei que você é um dos autores do TIRADS brasileiro, Sim, né? sim. E você vai falar sobre isso. E você falou a tireoide está aumentada, a tireoide está diminuída. Mas, Antônio, qual que é o tamanho normal da tireoide? Né? Assim, a tireoide ela tem o mesmo tamanho em todo mundo. Então, pega uma pessoa de 60 quilos, 1,70 m, uma pessoa de 1,80 m com 90 quilos. Elas têm a tireoide do mesmo tamanho? Como é que funciona isso? Como é que você avalia, como é que você classifica esse tamanho para dizer se a tireoide está aumentada ou está diminuída? Isso é uma excelente pergunta, Erivaldo, e um assunto que gera muitas dúvidas mesmo, né? E que tem muita variação entre exames que nós recebemos. Então, assim, obviamente, se nós pegamos um paciente que é maior, que é mais alto, que tem um biotipo maior, ele pode ter uma glândula um pouquinho maior do que um paciente, por exemplo, baixinho, né? Então, quando nós vamos avaliar um órgão no nosso corpo, nós sempre temos essas variações. O normal é entre tanto e tanto, tem um intervalo de normalidade. E para a tireoide, isso vai mais ou menos na casa aí de 15 centímetros cúbicos até 19, 20 centímetros cúbicos, está nessa faixa. Centímetro cúbico, para quem está ouvindo a gente, é mais ou menos ml. Então, você quer saber quanto que dá mais ou menos, apareceu no seu exame. A sua glândula tem 15 centímetros cúbicos, mude para ml. Você pega 15 ml, bota num copo, você vai ver ali aquela quantidade de líquido que está ali é o tamanho mais ou menos da sua glândula. Tá? Então, você disse que o tamanho máximo é entre 15 e 18? De 15, 18, 15, e o tamanho 19. Mínimo? Então, não, na verdade, esse é o intervalo da normalidade. Intervalo da normalidade. Exatamente, Entendi, tá? entendi. Agora, tem glândulas, por exemplo, então, pega um paciente muito baixinho, né? Você pega uma glândula de 8, 7, uma glândula normal, também a gente não, né? Agora, pega uma glândula de 5. Esse é o limite mínimo da normalidade, Entendi. Tá? Então, abaixo disso, daí você vai olhar, puxa, o paciente tem uma glândula pequena, uma glândula com volume de 7, vamos ver, né? E daí eu vou fazer a avaliação. A textura está normal, não tem nenhum nódulo, não tem nenhum sinal de tiroidite. Então, assim, paciente é pequenininho, eu vou considerar normal, né? Entendi. Agora, eu vou pegar o contrário. Pego um paciente pequenininho e tem uma glândula lá de 15. Puxa, talvez, né, esteja um pouquinho maior pelo tamanho do paciente, ou de 18. Vou olhar a mesma coisa. A textura está normal? Tem nódulo? Não. Não, a textura está heterogênea. Tem os nódulos, então essa glândula está aumentada. Então, uma coisa que é interessante de passar, que vocês viram aqui, que o ultrassom também é muito interpretativo, tá? E, obviamente, tem a ver com com o nosso dia a dia, né? Com a nossa expertise. E essa associação que nós que fazemos ultrassonografia, bastante tireoide, nós fazemos com a doença de base do paciente. Tá? Então, o paciente, esse paciente tem já um histórico de tiroidite, esse paciente, na palpação, veio lá o pedido de exame, tem nódulos na palpação. Então, a gente junta tudo isso para poder dar um laudo que, na verdade, é a resposta para o médico solicitante, né? Na verdade, o relatório é isso, o médico solicitante e o paciente também. Entendi. E você falou que, muitas vezes, a gente vai falar de nódulo, de tireoide e tal. Tá tudo certo aí com o microfone, doutor Antônio? Ele deu um tapa no microfone, mas está tudo certo? Beleza. Paciente grande tem esse né? Entrevistado grande tem esse problema. Entrevistador grande tem isso. Mas você tinha falado que, às vezes, na hora que você faz ultrassom, você pode inferir que esse paciente pode ter uma tiroidite. Dá para fazer um diagnóstico de tiroidite pelo ultrassom? Veja, o diagnóstico de tiroidite, na verdade, ele é multifacetado. Você não tem só a ultrassonografia e não tem só a avaliação laboratorial também, tá? Agora, nós temos indícios que são muito sugestivos de tiroidite na ultrassonografia. Então, isso que eu falei, por exemplo, da textura. Então, para você que está nos ouvindo, eu sempre falo isso para meus pacientes. Quem aqui está acompanhando e já passou comigo, fez ultrassom, eu sempre falo isso. A tireoide normal é como se ela fosse uma parede lisinha, recém-pintada, lisinha. Vamos fazer essa analogia. E uma tireoide com tiroidite é como se fosse uma parede com textura. Aquelas texturas, né, grafiato, né? E você tem diferentes texturas. Você tem texturas mais tênues, você tem texturas mais
acentuadas, tem paredes que são texturas mais avantajadas. Então, a gente sempre fala isso. Uma tireoide que é lisinha, que é homogênea, ela não tem tireoidite, tá? Agora, uma tireoide que ela tem já algum grau de heterogeneidade, ela pode ter alguma tireoidite. Se é uma alteração, uma heterogeneidade do parênquima, da glândula... Parênquima que você fala é o miolo. Do miolo da glândula. Miolo né? Parênquima é isso. Quando você lê no seu exame parênquima glandular, é o miolo da glândula, tá? Então, quando esse miolo da glândula ele está mais levemente heterogêneo, pode ser uma tireoidite mais leve, que talvez nem vai dar alguma repercussão ao paciente. Quando essa textura desse miolo da glândula, do parênquima glandular, é mais heterogênea, quanto mais for, maior a probabilidade de que tenha uma tireoidite e de que seja uma tireoidite mais acentuada. Isso é um ponto. Outro ponto que a gente avalia no ultrassom, que também nos dá muita informação, é a avaliação do Doppler. Todo mundo me pergunta o que é o Doppler. O que é o Doppler? Né? Então, o Doppler, gente, é um recurso do equipamento de ultrassom que nós utilizamos quando nos convém, quando é importante usar, e que nós medimos com isso o fluxo de sangue dentro da glândula. Tá? Então, naturalmente, tudo que está inflamado, quando a gente tem uma inflamação na pele, como é que fica? Fica mais quente. Mais vermelho. Mais vermelho. Por que fica mais vermelho? Porque aumenta o fluxo sanguíneo naquela região. Tudo que está inflamado fica mais quente. A mesma coisa a tireoide. Então, quando a tireoide já está inflamada, nós ligamos o Doppler, a gente vai ver um fluxo aumentado nessa glândula, que pode ser levemente aumentado ou acentuadamente aumentado. Então, quando nós encontramos isso, nós colocamos, é obrigatório que nós coloquemos no laudo, no relatório, sinais de tireoidopatia, ou sinais de tireoidite, né? Para ser um alerta para o médico solicitante, para o paciente, que, olha, isso quer dizer com certeza com a tireoidite? Não, mas é muito sugestivo, né? Então, vamos complementar também com os anticorpos. Daí o colega vai pedir anticorpos, né? E quando esses anticorpos não aumentados, junto com o ultrassom alterado, realmente fecha essa tireoidite. E o Doppler, falando um pouquinho mais de Doppler, Antônio, o Doppler, ele é obrigatório quando a gente faz ultrassom de tireoide, porque assim, na nossa prática clínica, quando a gente pega um ultrassom de tireoide, a gente espera que seja feito, mas ele é obrigatório fazer, deve fazer parte da rotina, ou só em algumas situações especiais que você deve fazer o Doppler? Como é que funciona? Sim, ele deve fazer, é um recurso, veja, quanto mais completo for o seu exame de ultrassonografia, a gente tem que usar os recursos. É igual você ter um carrão, né? E não saber usar os recursos desse carrão numa estrada, né? Obviamente dentro do limite de velocidade, mas você tem mais segurança, né? Então, a gente tem que saber usar o equipamento de ultrassonografia, e cada vez mais nós temos equipamentos com potencialidades inúmeras, né? Então, nós temos que saber usar ao máximo esse equipamento. O Doppler, hoje cada vez mais refinado, com mais qualidade, ele nos fornece informações importantes. Então, por exemplo, não dá para você fazer um exame de ultrassonografia sem você, por exemplo, dar uma olhada ali como é que está o fluxo no parênquima. Será que tem um fluxo aumentado? Não tem? Encontrei nódulos. Eu preciso ver o padrão de vascularização desse nódulo. Será que é um nódulo supervascularizado? Será que é um nódulo pouco vascularizado? Será que é um nódulo sem vascularização? Será que tem uma vascularização mais central? Mais periférica? Será que é equilibrada? Então, é mandatório, sim, na boa ultrassonografia, você fazer a avaliação que a gente chama de modo B. Modo B, para você que está nos vendo aqui, é a escala de cinzas. Então, é aquele... Se está mais cinza claro, mais cinza mais escuro, se está pretinho, né? Então, isso é o modo B, que é o ultrassom em si, né? Todo ultrassom, se vocês forem ver, ele é em tons de cinza. Preto, cinza. Eu sempre falo que, na verdade, o radiologista é o verdadeiro Mr. Grey, né? Porque é muito mais do que 50 tons de cinza, né? Então, a gente tem que ajustar aquilo lá. E o Doppler é um complemento que nos dá mais informações em relação a isso. Agora, uma coisa que você deve estar perguntando também por conta disso, não é... Hoje a gente fala muito de classificação TIRADS, essa classificação que dá uma estratificação de risco para quem pede o exame, para quem faz o exame, se um nódulo X, ele tem um risco maior ou não de ser maligno. Que foi, inclusive, o TIRADS brasileiro, tive alegria, como você falou, de ser precursor junto com outros colegas que têm a coautoria, né? Nós publicamos primeiro no Hospital Albert Einstein, e quando não se falava em TIRADS no Brasil, né? Então, não fomos nós que inventamos o TIRADS, o mérito vem do Chile, da minha amiga Eleonora Horvath, que em 2009 ela fez o primeiro TIRADS, que não é o TIRADS que nós seguimos hoje, mas foi a primeira que teve essa sacada. O primeiro TIRADS no mundo, né? Foi da Eleonora Horvath. Foi no Chile, exatamente. Daí depois a escola sul-coreana, que é muito forte em tireoidologia, né? Daí teve a publicação de Kawak.
também, né? Que daí foi a que mais começou a ser falada no mundo, né? E nós não tínhamos fora do Chile, na América Latina, outros T-Hardis. No Brasil não se falava nisso. Nós tínhamos ainda a classificação ultrassonográfica, Doppler velocimétrica, às vezes pedia punção do nódulo maior, né? Então não tinha muito critério, muito consenso. E aí nós falamos, não, precisamos de uma qualidade maior nisso, refinamento maior. E nós fizemos o primeiro projeto do T-Hardis brasileiro, que foram os primeiros 1.000 casos, nós conduzimos lá na instituição, e depois que nós instituímos no hospital, deu 2, 3 meses, outros hospitais também grandes começaram a instituir também. No T-Hardis, nós não usamos o Doppler como pontuação para o nódulo. Por quê? Aí isso é um ponto muito importante. Então, mas se você está falando que você não usa o Doppler, então o Doppler não é bom? Não é isso. É que o Doppler ele é um recurso que depende... Tudo no ultrassom depende de quem faz. Mas se tem uma coisa que depende mais ainda da experiência, é o Doppler. Porque o Doppler a gente tem ajustes no Doppler. Nós temos que saber dominar o aparelho com muita precisão. E se a gente for pegar 10 médicos que forem fazer o exame, os 10 com bastante experiência, mesmo assim, vai dar uma variaçãozinha no Doppler de um para o outro, e de equipamento para equipamento também, varia, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise retrospectiva dos nódulos, eu vou pegar um exame que alguém fez, né? Em outro lugar, outro profissional, outro aparelho, e eu vejo um Doppler, aquele Doppler pode estar com o ajuste do aparelho não adequado. E eu estou vendo uma informação que não é aquela informação adequada, confiável, né? Então, a gente acaba não usando na pontuação. É mais por isso, tá? Então, agora, a escala de cinzas é como se fosse uma foto, uma fotografia tirada de um nódulo. Óbvio que tem maneiras de tirar foto, mas está ali. É muito mais confiável, muito mais replicável. Então, às vezes a gente olha um nódulo na imagem, né, que é impressa, e o nódulo está lá com uma classificação T-Hardis 4. Estou dando um exemplo. A gente olha a imagem, né, a gente tem bastante experiência com T-Hardis, a gente olha e fala, na verdade ele foi dado como 4, mas olhando por aqui ele não é um 4, ele é um 2. Por quê? Porque esse componente hipoecogênico, na verdade não é hipoecogênico, ele é anecogênico, são coisas que a gente fala na classificação do nódulo. Então, a gente consegue reclassificar, às vezes, o nódulo olhando a imagem. E com o Doppler a gente não pode fazer isso. Então, é por isso que a maioria dos T-Hardis recomendam o quê? Que se faça o Doppler, mas o achado do Doppler não entra na pontuação final. A gente menciona o Doppler, mas ele não entra na pontuação final. O que entra na pontuação final são outras características dos nódulos, que se você quiser a gente pode elencar aqui. Interessante. Você explicou aí muito bem esse sistema T-Hardis e você falou que pontua. Então, quer dizer que o T-Hardis, isso é uma coisa que eu queria que você explicasse melhor. Primeiro, que é uma coisa que muitos pacientes, especialmente as pacientes mulheres, que fazem mamografia também, tem o BI-Hardis. Exatamente. E aí, o T-Hardis 3 é diferente de um BI-Hardis 3. Exatamente. Aí eu vou deixar você explicar direitinho o que é essa história de pontuação, que você diferencie, explique um pouquinho as diferenças entre o BI-Hardis e o T-Hardis, né? Para a gente depois poder seguir para adiante, para a gente poder falar mais sobre nódulos. Sim, exatamente. Então, muito boa sua pergunta. Primeiro, o BI-Hardis foi o primeiro desses sistemas de classificação, de estratificação de risco dentro da minha área da radiologia. Tá? E a própria doutora Eleonora, né, no Chile, ela se baseou nisso. Ela falou, puxa vida, é um sistema tão utilizado hoje, tanto para ultrassonografia quanto para mamografia, por que é que nós não podemos criar algo parecido para a tireoide? Então, a grande virtude desse primeiro T-Hardis foi justamente isso, a ideia, poxa, vamos fazer para a tireoide também. Já que a gente está com dificuldade de padronizar a linguagem dos relatórios, porque antigamente a gente pegava o relatório de um, o nódulo era descrito de um jeito. A gente pegava o relatório de outro, o nódulo era descrito de outro jeito. Não tinha uma padronização. A gente pegava um exame feito na Coreia do Sul, na Itália, nos Estados Unidos, cada um era descrito de um jeito. E aí? O que eu entendo disso, né? Na prática, né? Sim. Então, a classificação T-Hardis, agora se eu falo o seguinte, é um T-Hardis 4, o mundo inteiro hoje vai entender. Quem lida com tireoide, né? Claro. Então, a grande sacada foi essa. O que muda basicamente hoje, primeiro, são o número de classificações. Hoje o BI-Hardis ele tem na casa de 5, são 5 classificações. Hoje o T-Hardis ele tem 5 e considera uma sexta também. Então, isso é um dos pontos. Nos T-Hardis iniciais, sobretudo o sul-coreano e o nosso, o brasileiro, e o francês também,
do amigo Gilly Hus, nosso amigo Gilly Hus, né? Nós tínhamos uma estratificação no 4, na classificação 4. Então, a mamografia, o BIRADS da mama era 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 1 é normal, o 5 é um achado que tem uma alta suspeita para malignidade. Eu fiz um ultrassom de mama, eu tenho um nódulo BIRADS 5. Quer dizer que eu tenho câncer? Não. Quer dizer que você tem uma chance alta de que esse nódulo seja maligno, tá? A mesma coisa na tireoide, tá? Então, se você fez o exame de tireoide e tá lá, puxa, meu nódulo é um TIRAD 5, tá? Considerando que esse exame foi adequadamente feito, foi bem feito, é um nódulo que tem uma chance maior de ser maligno, uma chance mais alta, mas não é 100%. Daí a gente vai para biópsia, com base nisso. Quer dizer, se é um nódulo muito suspeito, vamos biopsiá-lo. Por exemplo, o nódulo 2, praticamente zero chance de ser maligno, não precisa biopsiar, tá? Então tem essa variação. Então, os TIRADs, nós tínhamos, por exemplo, o 4A, o brasileiro nosso aqui, que é da nossa autoria, 4A, 4B e 4C. Por exemplo, se você me pedisse um exame e eu devolvesse para você, olha, esse nódulo do seu paciente é um nódulo TIRADs 4A. 4A está mais perto do 3. O 3, no máximo 5% de chance de malignidade. O 4A era 10%. Se eu falasse para você, ó, esse nódulo é um nódulo 4C, TIRADs 4C, é um nódulo que está mais perto do 5. Né? Então é um nódulo mais na casa de 60% de malignidade. Né? Então tinha no começo teve essas variações. Hoje, nós usamos, o que nós mais usamos, até para ter essa padronização mundial, é o TIRADs do Colégio Americano de Radiologia, que é o maior colégio de radiologia hoje do mundo. Tá? Nós somos muito fortes, mas hoje o Colégio Americano ele é o que realmente dá mais as cartas científicas no mundo. Né? E o BIRADS também é o ACR BIRADS. E hoje nós temos o ACR TIRADS. Né? E nós temos outras classificações também, vocês saibam. Né? Hoje nós falamos em LIRADS, Li é de liver, né, em inglês. Nós temos a classificação para nódulos hepáticos. Nós estamos lá no Einstein também, finalizando agora, isso daí é briefing, já estou passando. Spoiler. O LinfoRADS. LinfoRADS é para linfonodos. Então nós já estamos aí já em fase de publicação. O LinfoRADS para linfonodos também. Quer dizer, o LinfoRADS 1 é um linfonodo normal, o LinfoRADS 4 é um linfonodo de aspecto metastático, secundário. Hoje nós falamos para próstata, a gente faz biópsia de próstata, o PIRADS, que é para nódulos prostáticos. Então seu marido recebeu aí uma ressonância com um nódulo PIRADS, uma classificação PIRADS 2. Praticamente zero de chance de malignidade. É um PIRADS 4, já tem um risco maior. Né? Então hoje isso é uma tendência na radiologia. Tá? E o TIRADS basicamente é isso. Então hoje nós usamos o do ACR, ele não tem mais o 4A, 4B, 4C. Nós usamos o 1, que é a glândula normal, sem nódulos, né? Ou com nódulos absolutamente benignos. Né? Então, por exemplo, o nódulo espongiforme, que a gente fala. O espongiforme, para quem faz ultrassom bastante, sabe que é um nódulo benigno. Acabou. Então, espongiforme porque ele parece uma parece esponja de lavar prato. Né? Aquela esponja vegetal? Sim. Vocês cortam, parece aquela esponja. Né? O espongiforme é 100% benigno. Né? Agora a gente pega um nódulo, por exemplo, um nódulo... Explica pra gente rapidinho, Antônio. TIRADS 1, 2, 3... Explica pra gente. Perfeito. Então, TIRADS 1 é a glândula 100% normal. Tá? 100% normal. Ou como um nódulo que é 100% benigno, a gente sabe disso. Por exemplo, o espongiforme. Tá? O TIRADS 2, a gente já vai ter achado, assim, é uma glândula que também é benigna, mas ela tem achados outros que são nódulos diferentes, que são benignos também, né? Então, um nódulo por um cisto, um cistão, um nódulo misto, tá? Tem uma parte sólida que a gente chama de isoecogênica. Isoecogênica é que tem o mesmo tom de cor ultrassonográfico do resto da glândula, digamos assim, né? Perfeito. E a parte cística anecogênica, então ele entra como 2. Então, são achados absolutamente benignos. TIRADS 3 são achados que são até 5% de risco de malignidade, um risco pequeno, até 5%, tá? Então, por exemplo, um nódulo sólido, mas que ele é isoecogênico e hiperecogênico, né? Então ele poderia entrar com a classificação 3, se for bem homogêneo, tá? A classificação 4, ele já vai um risco aí, pelo ACR, que não tem o 4A, 4B, 4C, de até 20% de malignidade, tá? E aí tem um leque, né? Então a gente tem alguns que são dentro desse 4, que são um pouco mais próximos do 3, um pouco mais próximos do 5, mas de modo geral eles recebem o 4, tá? E o 5 é acima de 20%. Tá? Por isso que eu falo, hoje, como a gente usa a classificação ACR, se você receber um ultrassom com classificação 5, não vai ficar sem dormir. Porque hoje não é mais os 80% que era antes. Então, 5 hoje é de 20% a 100%.
Então você pode ter um nódulo que está mais perto do 20% e um nódulo que está mais perto do 100%. O que tem que fazer nesse caso? Aí, falar com o médico que solicitou e biopsiar, fazer a punção. Então, isso aí é uma pergunta interessante. Então, são 3 coisas agora para a gente conversar. Primeiro, uma pergunta muito comum no consultório que eu quero que você responda. Qual que é a diferença entre nódulo e cisto? Primeira coisa. Perfeito. Segunda coisa, doutor, o meu nódulo era T-Radius 3, depois eu fiz um outro ultrassom, era um T-Radius 4, e depois eu fiz um ultrassom, era um T-Radius 3 de novo. E a última pergunta, para que serve esse sistema T-Radius? Então vamos lá, 3 coisas para você falar. 3 perguntas excelentes que você fez, porque a gente recebe no dia a dia, né, no consultório, nos exames. Então, primeiro, cisto. Cisto é vamos falar grosso modo, é uma bolinha. Os nódulos são bolinhas, né? Quando a gente olha no ultrassom, quando você olha lá na sua imagem, você vê uma bolinha. O paciente fala, doutor, e essa bolinha aqui, né, que está na tireoide? Então, os nódulos, os cistos são bolinhas. O cisto é uma bolinha com conteúdo 100% líquido. 100%, bonitinho. Uma bexiguinha de água, tá? Isso é benigno. Então, se aparecer no seu exame, gente, ai, doutor, eu fui fazer o exame e eu vi lá que tinham cistos na tireoide. Estou falando de cisto na tireoide, tá? Cisto na tireoide, ai, fiquei sem dormir, quis passar aqui com o senhor. Calma, se é só cisto que você tem, é benigno. Não é um câncer, tá? Puxa, mas é um cistão. Ele pode crescer? Pode crescer, mas não é um câncer. Então, cisto não é câncer. Não é câncer. Pode até crescer. A maioria não cresce, mas pode até crescer, dar um abaulamento que você palpa ali, né? Às vezes tem até que funcionar, tem os tratamentos que a gente faz ablativos para isso também, mas é benigno. Quer dizer, você vai fazer pela questão de sintomas, mas não é um câncer e não vai virar um câncer. Ponto. Tá? Então, se você está sem dormir por causa disso, passe a dormir, vai tomar um chazinho e fique tranquilo, tá? Bom, nódulo. Quando a gente fala em nódulo, a gente já está falando de uma bolinha que pode até ter um componente líquido, mas ele tem componente sólido, tá? Pode ter as duas coisas. Ou só sólido. Ou só sólido. O nódulo ele pode ser só sólido ou ter sólido e líquido. Mas um nódulo nunca vai ter só líquido. Só líquido é o cisto, tá? Então, daí você pode ter nos nódulos um nódulo que você vai ver no seu ultrassom aí, nódulo sólido, ele é só sólido. Nódulo misto, se ele é misto, eu preciso saber se ele é misto mais sólido ou mais cístico. Então, o que a gente descreve? O próprio T-Radius orienta dessa maneira. Nódulo predominantemente misto, predominantemente cístico, misto, predominantemente sólido. Tá? Quer dizer o quê? Que a maior parte ou é sólida ou é cística. Assim, veja, se a gente tem um nódulo misto, é melhor que ele tenha a maior parte líquida, cística, do que sólida. Então, quanto maior o componente sólido, acaba tendo um risco maior de subir na classificação T-Radius, né? Quer dizer que se meu nódulo for sólido é câncer? Não. Aí tem outras características, né? Então, se eu pegar um nódulo, por exemplo, que ele é sólido e hipoecogênico, mais escurinho no ultrassom, ele tem um risco maior. Pega um nódulo que é hiperecogênico, que ele é clarinho no ultrassom, né? Ele é mais claro que o parênquima, tem um risco menor, tá? Então também, tem um nódulo sólido, vou ficar sem dormir? Não. Então, a gente tem que avaliar no detalhe. Daí tem outros pontos, que é a presença de calcificações, se são microcalcificações ou macrocalcificações. Que são diferentes. São diferentes. Também tem isso também. Outra coisa. Puxa, mas eu li na internet que quando tem calcificação no nódulo é um fator associado à malignidade, né? Se você tem só macrocalcificação, o que é macro? Macro. Grande. Grande. Se você tem calcificação que é grande, que é acima de 1 milímetro, né? 2, 3, 4 milímetros, essa pode estar associada à malignidade? Pode, mas o risco é muito menor. Tem microcalcificação, que é a calcificação menor do que 1 milímetro, ou até 1 milímetro. O risco é maior. Quer dizer que se eu tiver microcalcificação é um câncer? Não, mas o risco é maior do que se você não tivesse. Tá? Então esses são os fatores que a gente acaba usando. Então, nódulo é isso, tem sólido, só sólido ou sólido e cístico. Cisto é só líquido. Cisto é 100% benigno. Nódulo, a grande maioria são benignos, mas podem ser malignos também. A segunda pergunta... Por que o meu nódulo era T-Radius 3, virou T-Radius 4 e voltou para T-Radius 3? Aí é variação de interpretação. Por isso que a gente sempre fala aqui, você sabe muito bem disso, que você sempre pede ultrassonografias e você não pede em qualquer lugar, né, para os seus pacientes. O ultrassom, gente, de todos os exames de imagem, o exame mais operador dependente, quer dizer, que depende de quem faz, é o ultrassom.
Se a gente for pegar vou explicar para vocês por que é isso. Se a gente for pegar uma ressonância magnética de última geração, você vai fazer um exame da cabeça, tá? Óbvio, tem lá o biomédico que vai fazer, tocar a máquina, né? Pilotar, te posicionar, vai pilotar, mas a imagem que o aparelho vai obter é uma imagem que está de excelente qualidade, tá? E essa imagem vai para o médico radiologista, que geralmente é um médico especializado em neuroradiologia, tá? É o ideal. E aí, esse médico, ele pode achar, ele olhar a imagem e achar o que está lá na imagem, ou ele pode, talvez pela falta de experiência naquilo, ele olhar e não ver, tá? Mas a imagem está lá. Então, se você pegar aquela imagem e entregar para um especialista, ele vai ver aquela imagem que está lá e que alguém, talvez, a gente fala, comeu, né? Foi fazer o exame e comeu. Então, ela fez rápido, comeu a imagem, né? Então, ok. Mas a imagem bonita está lá. Na tomografia, é a mesma coisa, tá? No ultrassom, não. Quer dizer, na ressonância e na tomografia, a imagem pode ser vista por 2, 3 médicos que ela não vai mudar. Exatamente, a imagem está lá. No ultrassom não é assim. No ultrassom, não. No ultrassom, quem faz a imagem é o médico ultrassonografista. Então, por isso que o treinamento de ultrassom é tão importante, né? Então, o aparelho de ultrassom tem aquele monte de botãozinho que você vai lá, né? Então, você muda o ganho, você muda o PRF, você muda ali o Doppler, né? Você melhora o foco, você bota mais de um foco, você faz aqueles ajustes ali individuais do foco, de banda de foco, né? Entre outros. Aí hoje você tem ultrassom com contraste microbolhas, tem um monte de coisa. Tudo isso, quem ajusta é o médico que está fazendo o exame. Então, ele tem que conhecer bastante do aparelho, tá? Óbvio que se for um aparelho bom, melhor, ele vai conseguir imagem melhor também. Mas você pega um médico excelente ultrassonografista e está com o aparelho, que é um aparelho mais ou menos, é óbvio que ele não vai tirar o melhor, ele não vai te dar, mas ele vai conseguir interpretar usando aquele aparelho. É que nem um carro de corrida, né? Você precisa ter um super carro com um super piloto. Isso é o ideal. Isso é o ideal, tá? E tem outra coisa, né? A gente está fazendo, que nem eu faço tireoide, muita tireoide. Faço tudo, mas faço muita tireoide. Então, é óbvio que a gente vai olhar tudo. Quer dizer, o que é importante olhar na tireoide? É o que a gente conversou aqui. Eu tenho que olhar o tamanho, eu tenho que olhar a textura, né? Saber interpretar essa alteração na textura, bater um olho no nódulo e saber se esse nódulo... esse nódulo aqui, ele tem microcalcificação, ele é mais alto do que largo, ele é bem definido ou não. Então, são vários detalhes que quem é especialista, é familiarizado com a imagem, ele vai dar uma classificação precisa, né? E vai procurar coisas, né? Na tireoide é importante olhar os gânglios cervicais, Erivelto? Super importante. Então, já aconteceu comigo, vou fazer uma terapia ablativa, às vezes vou receber lá 3 exames anteriores, a hora que eu vou avaliar o paciente lá, não tem linfonodo nos 3 exames anteriores. Eu vou olhar, olhei e achei linfonodo. E tem 3 exames anteriores que não mostraram linfonodo. Será que é porque o linfonodo não estava lá ou porque não foi visto? Seguramente porque não foi visto, tá? Porque é operador dependente. Tá? Por isso que faz ultrassom com o médico da Bethesda 3. TIRADS 3, TIRADS 4. Exatamente. Então, na grande parte das vezes, se mudou a classificação, não foi o nódulo que mudou a classificação. O nódulo é o mesmo. Tá? Só que teve uma variação de interpretação que não deveria haver. Tá? Então, por isso que é importante fazer, sobretudo em tudo, né, de ultrassom, mas sobretudo em tireoide, fazer com alguém que tem experiência em fazer ultrassom de tireoide. Porque muda a conduta. Você pega um nódulo de 2 centímetros, TIRADS 3, talvez você não vá fazer nada, não vai biopsiar. Sim. E se você pega um nódulo de 2 centímetros com TIRADS 4, você fala, opa, melhor biopsiar. Então muda a conduta. E às vezes pode ter um câncer lá, que talvez por eu ter dado um 3, esse nódulo não vai ser biopsiado. E daí quando o paciente voltar, está com 4, está com metástase. Então é fundamental isso. Principal causa é por ser o exame operador dependente. Tá? Então você acha que é importante, sempre que possível, fazer sempre com o mesmo médico, sempre fazer ali o ultrassom, ou com o doutor Antônio, ou com qualquer outro profissional, Sim. Mas não é todo mundo que consegue fazer com você, mas sempre fazer com o profissional ali, sempre, se for com o doutor José, João, Sim. Sempre tentar fazer com o mesmo médico. Desde que você saiba que é o ideal, que é um profissional que tenha... Assim, veja, você vai num cardiologista, você procura saber se esse cardiologista tem referências. Puxa, ele tratou minha prima, ele é muito bem referenciado, muito bem conceituado na cidade. Você vai no endocrinologista, você quer saber se o endocrinologista é bem conceituado. Você vai no cirurgião de cabeça e pescoço, né? Pô, doutor Erivelto, não vai, doutor Erivelto, está tranquilo. Ultrassonografia é a mesma coisa. E isso é uma coisa que você tem que saber. Puxa, eu quero fazer ultrassom no serviço tal, no hospital tal, e de preferência com o doutor tal, doutor A, B, C, né? Você pode.
Você pode fazer exame com fulano, com ciclano, se você tiver uma preferência, tá? E isso vai muito com essa questão da individualidade de quem faz o exame, tá? E a terceira pergunta que você tinha feito? Para que serve o sistema T-RADS, né? Exatamente. Então, o sistema T-RADS, ele não é uma classificação final. Na verdade, o grande objetivo do sistema T-RADS é você estratificar o risco. Quer dizer, eu vi um nódulo, eu quero falar em resumo. Esse nódulo tem mais cara de bonzinho, ele é bonzinho, tem mais cara de bonzinho, é meio a meio ou tem cara de malzinho. É isso. Basicamente é isso, tá? E daí, com base na classificação T-RADS, eu consigo separar aquele nódulo que pode ser acompanhado. Olha, não precisa fazer nada, por enquanto. Você pode vir daqui 6 meses, pode ir para casa tranquila. Daqui 6 meses a gente faz outro ultrassom, faz outra avaliação, tá? Ou daqui 1 ano, vem daqui 1 ano, tá? E tem aquele outro que fala que não, esse não. Esse aí vamos fazer biópsia desse nódulo. Então, na verdade, o grande objetivo de um bom ultrassom feito com uma classificação T-RADS precisa é você separar o que precisa ser biopsiado daquilo que pode ser acompanhado. Isso faz toda a diferença. Entendi. Muito interessante, Antônio, muito interessante. Então, a gente utiliza essa classificação. E quer dizer, se eu entendi bem, é que um nódulo de 3 centímetros pode não ser biopsiado, porque ele pode ter uma classificação T-RADS mais baixa, e um nódulo de 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2, pode necessitar de uma punção, porque ele tem uma classificação T-RADS mais alta. É isso? Exatamente. E isso é muito importante. Por isso que a classificação T-RADS, e nós desenvolvemos isso no Hospital Albert Einstein, enxergando isso, quer dizer, essa classificação, de começar isso no Brasil, né? Justamente por isso, porque como eu sempre fiz muita punção de tireoide, era muito comum, antes do advento do T-RADS, eu receber pedidos, às vezes, porque às vezes tem um colega ginecologista, um clínico geral, que às vezes nem sempre tem muita familiaridade com qual nódulo precisa ser puncionado ou não. Então eu recebia, às vezes, o paciente tem 3 nódulos, puncionar o maior. Era comum eu receber isso, puncionar o maior. Mas Entendi. Vamos olhar hoje, com base no que vocês já ouviram aqui. Então, se eu tenho 3 nódulos, um deles tem 4 centímetros e é um T-RADS 3. Vamos dizer, um T-RADS 2, vai. Um cisto, tá? Você pega um outro que ele tem 1 centímetro e é um T-RADS 5. Você vai puncionar o de 4 ou vai puncionar o de 1 centímetro? Porque o que interessa não é o tamanho, tanto que o tamanho não entra na classificação. Entendi. Quer dizer, se o nódulo tem 3 centímetros, isso não dá um ponto a mais para ele. Pode ajudar, às vezes, a selecionar se você vai funcionar ou não, dentro de uma classificação X, tá? Então, por exemplo, o nódulo, o Colégio Americano de Radiologia, ele dá uma orientação, que não é um norte, não é uma diretriz única. O paciente é muito individual. Mas, para nódulos T-RADS 3, acima de 2,5, ele indica que você funcione. Apesar de ser uma classificação muito pequena, um risco muito baixo, tá? Se é um nódulo T-RADS 3 de 2 centímetros, acompanha. Se ele continuar com 2 centímetros, vai acompanhando, tá? Já um nódulo T-RADS 5 de 1 centímetro, né, de 1,1, por exemplo, ele já fala para puncionar. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, o tamanho não é o que determina a punção, e sim a classificação. Quanto maior a classificação T-RADS desse nódulo, maior a propensão de que esse nódulo mereça ser puncionado. Tá, estou entendendo. Muito bem, a gente está aqui partindo aqui para o final, né? A gente, se deixar também, a gente fala Fica umas até 3 amanhã. horas, fica até amanhã. Mas você falou de uma coisa que é muito importante, né? Eu gostei muito do que você falou, porque às vezes a gente vê na internet alguns colegas falando, não, nódulo de tireoide tem sempre que puncionar o nódulo, tal. Isso realmente é desnecessário, né? A gente acaba tendo um custo maior do serviço de saúde, acaba criando um estresse desnecessário para o paciente, não é, Antônio? Sim. O paciente fica lá angustiado em fazer a punção e angustiado em receber o resultado da punção, sim, né? E aí a gente vai ter que fazer um programa só sobre punção, sim, também, né? Mas eu queria que você falasse, Antônio, que você falou uma coisa que é muito importante. Você falou dos linfonodos do pescoço, tá? E os linfonodos do pescoço, a gente sabe que o pescoço é a região do nosso corpo que mais tem linfonodo, que mais tem gânglio, sim, cervical. Agora, eu te pergunto, Antônio, a presença de um linfonodo é suspeito para alguma coisa mais séria? O fato de você achar, e como você falou aqui muito bem, cada vez mais a gente tem aparelhos mais sofisticados, que é como uma televisão, sim, como um celular, né? Exatamente. Cada vez mais sofisticados. A presença do linfonodo é algo preocupante? Não.
Boa. Aliás, a ausência de linfonodos no pescoço deveria ser preocupante, né? Porque, pessoal, o que são os linfonodos, né? Então, os linfonodos, na verdade, são, eu sempre falo isso para os pacientes, são como se fossem soldadinhos de defesa do corpo. Nós temos vários soldadinhos de defesa, são órgãos, o linfonodo é um órgão, assim como o seu olho é um órgão. O linfonodo é um órgão do sistema linfático. Assim como o estômago é um órgão do sistema digestivo, assim como, enfim, a língua também é do sistema digestivo, né? A mão do sistema locomotor. Então, o linfonodo é um órgão. Nós temos milhares de linfonodos no corpo. Mais ou menos 30% desses linfonodos estão na região do pescoço. Isso dá mais ou menos uns 300 linfonodos. Todos, se for pegar os pequenininhos, os visíveis, dá mais ou menos 300 linfonodos. Então, você tem linfonodos, tá? Agora, lógico, hoje nós temos equipamentos com uma definição de imagem, quando bem operados, excepcional. Então, cada vez mais, eu estou formado aí já há quase 20 anos, né, fazendo isso. Então, quando nós vamos fazer ultrassonografia, antigamente, alguns aparelhos, aqueles linfonodinhos menorzinhos, né, mais numa topografia, numa região mais difícil, mais alta, nós não víamos. Não é que ele não estava lá, nós não conseguíamos ver, pela limitação de imagem mesmo. Assim como hoje, né, o pessoal fala lá, filme 3D, né, você consegue ver com uma definição de imagem muito maior, é tecnologia. Graças a Deus isso veio para os métodos de imagem também. Só que daí isso traz uma outra responsabilidade para nós médicos imaginologistas, é interpretar o que precisa ser considerado ou não. Então, primeiro, quando aparece lá linfonodos de aspecto habitual ou linfonodos de aspecto reacional, não precisa se preocupar com isso. O que é o linfonodo de aspecto reacional? É quando você tem, às vezes, uma faringite, uma amidalite, e o linfonodo ele aumenta de tamanho quando você tem uma infecção. Então, todo mundo aqui já teve uma amidalite e percebeu aquelas bolinhas aqui embaixo, né? E dói. Você aperta, né? Você sente que está aumentado e dói. Por quê? Porque ele está fazendo o papel dele. Ele aumentou para produzir mais anticorpos e ajudar a combater aquela infecção daquela região. E daí quem aumenta é o linfonodo do pescoço. Você está com uma faringite, não é o linfonodo da virilha. Agora, aumentar os linfonodos da virilha, né? Você pode estar com alguma infecção ali perto, às vezes até infecção urinária, genital, alguma coisa. Então, tem que ficar atento a isso. Então, ver linfonodos não é um problema. Então, acabou. Tem linfonodos, graças a Deus, você tem, tá? Agora a gente tem que interpretar como são esses linfonodos. Linfonodo aumentado é sinal de câncer? Não. Na sua grande maioria das vezes, não. Então, pode ser só um linfonodo reacional, tá? Combatendo uma infecção local, tá? Agora, pode ser câncer? Também pode ser câncer, tá? E também a gente pode ter câncer em linfonodos que não necessariamente são palpáveis. Às vezes ele é mais profundo. Então, puxa, mas eu não palpo nada no meu pescoço, vou fazer ultrassom, o ultrassonografista achou uns linfonodos atípicos, ou linfonodos com alteração morfológica. Deve estar meio errado, porque eu não palpo. Não. Você pode ter, às vezes, no caso do câncer, linfonodos que não são palpáveis, são mais profundos, e que estão lá e que são realmente atípicos, né? Então, também a expertise do ultrassonografista em classificar esses linfonodos, por isso que essa classificação linforrads pode ser então vai ajudar tanto, é justamente isso. Quer dizer, olha, tem linfonodo, mas é reacional. De alguma infecçãozinha que tem ou que teve, né? Vai passar. 1, 2, 3 meses deve passar. Repete daqui um mês, ok. Puxa, o paciente operou, tem um nódulo na tireoide. Fui fazer ultrassom, achei lá uns linfonodos com umas microcalcificações, com um fluxo diferente. Ele está mais arredondado do que ovalado. Opa, esse é um linfonodo que já chama mais atenção. Talvez também mereça ser puncionado junto com o nódulo, tá? Então, por isso que a gente fala que essa expertise do que eu estou procurando, linfonodo aqui no nível 5, o ultrassonografista tem que ir lá e ativamente procurar o linfonodo nível 5. Não basta eu colocar o aparelhinho aqui. Ele tem que varrer aqui, né? A gente fala, olhar todas as regiões. Então, tem que ser investigado também, tá? Então, é isso. Ter linfonodo não é um problema. É normal. É da natureza. O problema é ter linfonodos alterados. E nem todo linfonodo alterado é câncer. Alguns são só reacionais ou voltam ao normal. Outros podem estar associados ao câncer. Agora, a gente não consegue deixar de falar. Você falou aí linfonodo no nível 5. O que é isso? Como assim nível 5? Quer dizer que tem nível 1, 2, 3, 6, 7, como é que é? É igual contato imediato com ET, né? Tem primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Não, na verdade, nós que fazemos bastante ultrassonografia cervical, é mandatório, é obrigatório para quem avalia a tireoide olhar com muita minúcia os linfonodos do pescoço. Por quê? Porque qualquer tumor da tireoide, ele pode crescer localmente e a tendência, se for um tumor mais agressivo, é que ele migre para os linfonodos do pescoço. Ele não vai migrar para os linfonodos da virilha, do pescoço, igual a infecção, né? E como é que nós conversamos com o médico solicitante, ou com o cirurgião, ou com o intervencionista que vai fazer a ablação, né? Onde estão esses linfonodos, né? Falando dos níveis. Então, nós temos níveis cervicais.
Nível o que é? Basicamente a localização desse linfonodo, tá? Então nós temos os linfonodos mais altos, que são no nível 1 e 2, nós temos intermediários, nível 3, nós temos mais baixos, nível 4, mais posteriores, nível 5, mais centrais, nível 6, tá? Então a gente avalia, então quando eu falo, por Erivelto, Erivelto, tem um linfonodo lá no nível 3, que é esquisito, é um linfonodo que ele está arredondado, ele está com fluxo diferente, tem umas microcalcificações, e tem um nódulo na tireoide lá que é o TIRAD5. O Erivelto já sabe, opa, então tem um nódulo lá que é maligno, tem um linfonodo próximo que é atípico, vamos puncionar os dois, punciona o linfonodo e punciona o nódulo, tá? Agora não, fiz ultrassom na tireoide, bonitinho, Erivelto, não vi nenhum ultrassom, nenhum linfonodo que chame atenção. Tem linfonodos, obviamente tem que ter, todos de arquitetura habitual, quer dizer, o linfonodo ele parece um feijãozinho. Você que está aí, o que é ele parece um feijão. Ele tem uma partezinha mais curva, uma partezinha mais côncava, né? Parece um feijãozinho. Tem uma parte central que é mais clarinha, que a gente chama de hilo, que é por onde entra e sai os vasos, tá? Esse linfonodo normal. Se esse linfonodo não está com formatinho de feijão, está mais com o formato de uma bolinha de gude, de uma azeitona, né? Está mais endurecido, está com microcalcificações, e no contexto ainda de um nódulo suspeito, a gente tem que levantar a suspeição de que seja um linfonodo eventualmente metastático, que quer dizer que tem a doença cancerígena que saiu da tireoide e migrou para ele também. E isso tem que ser relatado no ultrassom. Isso muda a conduta. Isso muda a estratégia do cirurgião, né? O cirurgião, às vezes, vou operar só a tireoide ou eu vou fazer uma incisão diferente, vou procurar mais por aqui, porque o ultrassom me deu essa dica, essa informação. Por isso que é muito importante essa sintonia, né? Do médico que solicita com o ultrassonografista, né? Com o paciente. E a comunicação, né? Conversar, e a comunicação. Né? Antônio, a gente não vai ter... eu queria falar sobre punção, mas a gente vai ter que fazer um programa só sobre punção. Vamos. Mas eu queria, para encerrar aqui, perguntar para você. Você explicou aí muitíssimo bem como a gente usa, que o ultrassom de tireoide é o principal exame, a quantidade de informações que ele dá para a gente, que nos ajuda, e como você disse, vai nos indicar quando fazer a punção, vai nos indicar qual que vai ser uma eventual estratégia cirúrgica, ou é simplesmente fazer um acompanhamento, se esse acompanhamento vai ser semestral, anual, enfim. Agora, para a gente encerrar, a gente nunca pede tomografia e ressonância para tireoide? Pede, sim. Quando que a gente pede? São métodos complementares, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma ultrassonografia cervical de tireoide, identifiquei lá um nódulo suspeito e um linfonodo que chamou pouco atenção. Fizemos a punção desse nódulo. Câncer, tá? Esse é um câncer que vai ser elegível para cirurgia. O cirurgião, na grande maioria dos casos, ele não vai operar só com base no ultrassom. Por quê? Você pode ter também linfonodos fora do cenário do pescoço, tá? Ou até mais profundos, que também não tenham sido vistos no ultrassom, né? Porque nós temos tirado o aparelho, o máximo que o aparelho nos dá. Mas, às vezes, tem algumas coisas limite. Isso que a gente sempre fala, né? A gente costuma dar muita aula para residente de radiologia, né? Então, manda até um abraço aqui para os centenas de residentes aí que a gente ajudou a formar, que estão espalhados pelo Brasil afora e fora do Brasil. Mas o que eu sempre falo para eles, você que está me vendo aqui vai lembrar disso. Nós temos a obrigação de ver tudo? Não. Nós temos a obrigação de tirar do aparelho o máximo que o aparelho pode nos dar. Se o aparelho tem recurso para eu conseguir ver mais coisas, eu tenho a obrigação de usar isso e tirar o máximo de informações para dar, porque é a saúde do paciente, a vida do paciente está em jogo, tá? Mas mesmo assim tem situações que às vezes não dá para ver, por limitação anatômica mesmo. E aí a ressonância magnética, a tomografia, dependendo do cenário, ou um ou outro, às vezes até os dois, né? Eles vão dar essas informações complementares, eles vão somar informações com o que o ultrassom deu. Mas aí a gente faz num cenário desse. Tem um nódulo que é maligno, vai operar, pode ter isso é um ponto. Tem um bócio, é uma condição benigna. Tem um bócio, o que é um bócio? Um aumento da glândula muito grande, e essa parte da glândula vai para o tórax, a gente chama de bócio mergulhante, né? Puxa vida, vai operar esse caso. O ultrassom ele vê até um certo ponto, essa parte do tórax aqui a gente vê com uma certa limitação, né? Então, pede uma tomografia cervical de tórax também, para avaliar até onde vai isso. Será que tem desvio da traqueia? Será que não tem? Então, o grande segredo está em saber utilizar os diferentes métodos de imagem da melhor maneira possível. Não é sair pedindo para todo mundo, mas é otimizar. Até porque hoje, né, Erivelto, a medicina hoje é muito cara.
né? Sim, isso é muito É importante. muita tecnologia, muito cara. E a gente tem o problema do preço dos planos de saúde também, que, na verdade, óbvio que tem abusos, mas também o plano de saúde ele tem que custear uma medicina que é cada vez mais cara, em termos de tratamentos, de exames. Então, nós médicos temos que fazer também o racional, né? Saber pedir o exame, e nós que realizamos o exame ter a responsabilidade de fazer um exame bem feito para que o paciente não precise repetir esse exame ou que mude a conduta de uma maneira que não é a melhor para o paciente. Perfeito. Excelente. Acabamos falando mais do que a gente achou que ia falar, né, doutor Antônio? A gente realmente é um assunto muito interessante, muito importante, né, que é fundamental a gente transmitir esses conceitos para os nossos pacientes. Eu queria te agradecer, né? É sempre um prazer grande contar com você aí nas nossas conversas, né? Na nossa querida Abratip, nas iniciativas aí que a gente está começando a fazer juntos aqui. Eu queria agradecer, já te deixar o convite para uma próxima participação. Nós temos muito assunto para falar, né, sobre essa parte, que é muito interessante. Temos outras coisas, tratamentos aí que a gente faz hoje cada vez mais. Eu queria te agradecer, pedir para você deixar aí os seus contatos, né? Quem quiser falar com você, te achar, te seguir aí nas redes sociais, como é que faz? Então, maravilha. Então, primeiro eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui, né, participando desse TiroCast, com o meu querido amigo e parceiro, Dr. Erivelto Volpi, participação da Abratip. Então, e agradecer não só pelo convite, mas pelas suas iniciativas, Erivelto, e aqui eu falo com muita transparência isso, de informação para os pacientes, né? Porque nos dói muito como médicos, às vezes, nós vemos cada vez mais, né, pacientes que às vezes vão ser submetidos a um tratamento que não é o melhor, às vezes sem saber que existe um outro, ou sem saber do leque, sem saber do que é a sua doença, né? Então, a informação de qualidade é uma obrigação nossa, como médicos também. O médico tem essa obrigação e você cumpre isso com maestria, né? Então, parabéns também por isso, tá? Bom, deixo aqui as minhas mídias, então, o meu Instagram, vou ter muito prazer que vocês nos sigam, @Antônio Raal, R-A-H-A-L, tudo junto, @Antônio Raal, tá? Vocês vão ver lá, inclusive, muitas fotos minhas com o Dr. Erivelto, tá? E eu tenho o meu site também, que é www.dr, né? Dr. Raal, R-A-H-L, Dr. Raal, tireoide.com.br. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado a você que esteve aqui com a gente. Nos acompanhe, siga as nossas redes sociais, entre aqui, visite aqui o site da nossa Abratip, siga a Abratip no Instagram, Abratip BR, e fique atento para o nosso próximo programa. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, obrigado.